Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema é o panorama político e o papel do Senado Federal. Desde a liberação dos grampos pelo juiz Moro com relação à Operação Lava Jato, que o Senado Federal tem intensificado em plenário uma reflexão sobre a crise política que vivemos, os seus desdobramentos e uma possível saída. E é justamente sobre isso que nós falamos agora com o senador. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador. O senhor acaba de descer da tribuna justamente falando desse tema e de uma perspectiva até então não vi nos últimos dias coisa parecida, que é o impeachment, se houver, o enfrentamento da questão do impeachment não vai ser o fim da história e também não vai ser a solução de todos os problemas. E um convite do senhor para que se comece a pensar em soluções. O senhor acha que é esse o papel do Senado no panorama político que a gente vive? Eu acho que o Senado, o Congresso Nacional, ele abdicou, de certa forma, do seu papel. Quando o cidadão nos elege, nos manda para uma função tão importante, e a política é a função mais importante da sociedade, ao que pesa a desqualificação da política e dos políticos, e isso é terrível. Não é? A desqualificação da política é uma demonstração de incapacidade nossa como indivíduos e como sociedade de se organizar minimamente, de ter o mínimo de coesão para promover o desenvolvimento do nosso país. É isso aí. Quando você desqualifica a política, você reconhece que você é incapaz de construir uma saída coletiva. Né? A sociedade está em crise em relação a isso. Porque você desqualifica a atividade mais importante, porque o político é escolhido pelas pessoas. Não é? Na democracia, quem escolhe os governantes é o cidadão e a cidadã. Se os indivíduos, essas pessoas, o cidadão e a sociedade como um todo desqualifica a política, está se autodesqualificando. Está dizendo e assumindo, diz, olha, nós não somos capazes de construir uma nação. E o Congresso, de certa forma, abdicou sim, não é? E hoje nós temos um Congresso enfraquecido, nós temos um Executivo enfraquecido e nós temos um Judiciário fortalecido, não é? E ativo, né? E muito ativo. Pela primeira vez na história, nós temos decisões inusitadas. A prisão, por exemplo, dos megas empresários, não é? Da construção civil, é uma clara demonstração de mudança no país. Não é? Isso fortalece o Judiciário. Esse era o momento de termos um Congresso forte. Não é? Mas não, nós temos uma fragilidade enorme em função das investigações, atingir o coração da democracia. As investigações chegaram no Congresso Nacional e também no Executivo. E daí também a gente vê esse é um dos motivos pelos quais a gente vê o Judiciário como um personagem tão grande nesse cenário que vivemos. Até que ponto o senhor acha que corremos o risco desse protagonismo do Judiciário fazer com que ele se exceda? Eu diria que não é, há uma certa timidez, não é, também por parte do Judiciário. Ele se fortaleceu, mas há uma certa timidez que eu não consigo entender muito bem qual a razão. O que me parece grave é que o confronto, né, o acirramento. Nós tivemos uma eleição em 2014, uma eleição muito disputada, muito tensa, com resultado, né? Com um resultado entre um outro muito pequeno, não é? E os que perderam a eleição não se conformaram, não é? Os que ganharam, logo em seguida veio praticamente um estelionato eleitoral, as promessas, né, foram deixadas de lado. Daí começa, então, todo o inconformismo dos que perderam e também uma dívida grande dos que ganharam. Então, isso levou a essa situação de confronto que nós estamos hoje. Então, há um apelo às ruas, e isso é que mais me preocupa. Sabe por quê? Por quê? Porque se houver um impeachment, os que perderam vão se entrincheirar na rua e cobrar imediatamente que as investigações avancem no governo que está entrando, porque sai o PT, entra o PSDB e o PMDB. Aliás, entra o PMDB inteiro, né? Porque no caso do impeachment da presidente Dilma,
assume Michel Temer, que é do PMDB, o presidente Renan Calheiros do Senado e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, o PMDB fica hegemônico. E aí, aqueles que foram para a rua protestar, para exigir a saída da presidente Dilma, imaginam que na hora que sair a Dilma, o Brasil vira o paraíso. Não é? E não é bem assim. O governo que vai entrar, além de ter entrincheirado contra ele os que perderam, vai ter certa dificuldade de dar respostas econômicas para reduzir desemprego. Então, talvez nos primeiros dias se tenha uma grande sensação de alívio. Né? Não é? Mas, em seguida, a crise volta e volta pior, porque volta muito dividida. Por isso que eu estou propondo, o que eu estou propondo é o seguinte, que os agentes políticos, a representação política no Congresso Nacional, reduza um pouco a tensão e sente para buscar uma saída que não provoque mais acirramento, que não provoque mais essa situação desagradável em que nossos amigos e nossa família está se dividindo, tem uma divisão clara na sociedade brasileira, as pessoas já não podem andar vestindo certas cores na rua, isso me parece uma coisa absurda, e isso é provocado pela tensão política, não é? E nós somos responsáveis para buscar, ou tentar pelo menos, não é? O que não dá para você embarcar de um lado ou do outro e jogar mais lenha na fogueira. Então, o parlamento é para isso, é para tentar um acordo diante dos olhos do cidadão, porque esse acordão que está sendo costurado aí, não é? Faz parte da disputa do poder. E é aquilo que eu falei, eu sou muito claro, eu não tenho nenhum afeto, nenhuma afeição, nenhuma simpatia, nem pelo governo do PT, não é? Ao contrário, eles foram meus adversários, mas isso não quer dizer nada, não é? Se eu tiver que defender em algum momento, vou fazer, muito menos pelo do PSDB, né? Porque tampouco, né, foram meus adversários também, mas se tiver que defender o PSDB, vou fazê-lo. O que eu quero é que as pessoas sentem que os agentes políticos, pelo menos, passem a conversar e não estimular um ou outro lado. Porque mesmo que o impeachment, vamos então para outra situação que o senhor não mencionou, vamos dizer que o impeachment não passe, não é? Do mesmo jeito teremos entrincheirados, quer dizer, esse tensionamento da sociedade não vai terminar. Não vai, ao contrário, vai continuar, a oposição vai continuar em pé de guerra, não é? Os que foram para a rua vão continuar na rua. E como é que os agentes políticos podem ajudar nessa... Nós vamos ter que pensar o quê? Um projeto de nação, um projeto de saída para a crise... Eu acho que tem saída sim, eu acho que é preciso que a gente tenha mais gente nessa linha do convencimento da representação política para sentar para conversar. Porque se sentarem os partidos políticos, por exemplo, numa conversa franca e responsável com o que pode acontecer ao país se nós tivermos esta saída que está lá, impeachment ou não impeachment, porque, veja só... Não vai distensionar, né? Não vai distensionar, eu acho que a gente precisa de mais gente, não é, com essa visão e rápida, né? Porque o tempo político hoje, né, nós precisamos de solução rápida. Em vez de nós irmos para aproveitar o feriado da Semana Santa, ficarmos aqui, chamar os partidos políticos e dizer, olha, peraí, nós estamos cometendo um equívoco, nós estamos conduzindo de uma maneira a acirrar os ânimos e a provocar, quem sabe, uma animosidade infinitamente maior do que nós já temos, com violência nas ruas. Isso é uma preocupação, né, senador? Bom, e com relação aos poderes públicos, ao Estado de Direito, semana passada a gente viu uma discussão muito grande sobre isso, a partir dos movimentos tanto do juiz Sérgio Moro quanto do STF. Essa relação também está tensa, né? Dos poderes, né? Nessas alturas, a crise atingiu... A harmonia foi comprometida aí na relação dos três poderes. Atingiu os três poderes, né? Eu acho que aquilo que eu falei do Supremo, eu acho que o Supremo mantém um certo equilíbrio, mas também com uma certa timidez, que eu confesso que não entendo. Não é? Por que timidez, senador? Mas, sim, eu acho que o Supremo poderia tomar algumas decisões, não é, mais fortes para poder, digamos, ir diminuindo as tensões. Não é? Como? Tem questões, por exemplo, que envolve... O presidente da Câmara é réu num processo, não é? Eu acho que se o Supremo tomasse uma decisão, não é, eu acho que facilitaria muito, porque aí você legitimaria, não é, com a renovação da presidência da Câmara, você legitimaria, inclusive, o processo de impeachment. Ele corre risco de ser questionado em função disso, o senhor acha?
Olha, do nível de tensão e de acirramento que nós estamos, ele quase que desapareceu do noticiário, né? Voltou ontem. Mas eu acho que precisaria dar uma resposta a essa questão. Essa é uma questão que o Congresso deve à sociedade, não é? Me parece que essa é uma dívida que nós temos de não tomar as medidas necessárias para, digamos, poder nos legitimar para conduzir os processos necessários para chegarmos a um clima de tranquilidade e podermos vencer a crise econômica. Mas nós temos que dar resposta. São milhões de desempregados, não é? As pessoas estão desesperadas na rua. Não é? O governo que está aí não dá respostas, isso é verdade. O governo é muito fraco. Não é? E um governo que não dá respostas, né, termina sendo contestado da forma como está. Então, na hora que, se houver, digamos, um impeachment, a pergunta é: quem entra vai estar legitimado e fortalecido para dar a resposta que a sociedade exige? Então, isso precisa de mais discussão, mais debate, e não essa divisão clara que está, inclusive, dentro do parlamento, porque as pessoas não conseguem mais conversar. O parlamento é para a gente se falar. Não é? Na hora que um coloca uma posição, o outro contesta, e o diálogo é muito reduzido. Então, isso aí é que é muito preocupante quando os agentes políticos, aqueles que o povo colocou aqui no Congresso Nacional, já não conseguem um diálogo para fazer avançar uma saída para a crise. A crise é concreta. A crise é concreta. Tanto é que o ex-presidente Lula foi chamado, não é, para assumir praticamente a presidência da República. O que a gente está chamando de golpe branco. A presidente Dilma Rousseff se autogolpeou, trazendo o presidente Lula praticamente para governar. Então, e essa ação não foi concretizada até agora, vivemos um momento que está tudo em suspenso, um impasse, né? Que eu acho que ela tem autoridade, sim, de nomeá-lo, não é? Só que na hora que ela o nomeia, ela transfere o governo para ele. Isso aí é uma coisa clara. Né? Inédita até hoje também, né, senador? Eu agradeço a sua presença. Infelizmente, nosso tempo se esgota, mas eu caio na tentação de uma última pergunta. O senhor é um representante dos parlamentares aqui da casa que tem uma atuação independente. Será que essa costura que leve a construção desse ambiente para uma reflexão maior do que só impeachment ou não impeachment vai caber a esse grupo de atuação independente? Olha, eu disse agora na tribuna que eu vou tentar, de todas as maneiras, costurar, trabalhar para que haja uma saída mais conciliatória, não é? Uma saída mais efetiva para a sociedade brasileira. Mas claro que daqui a pouco eu vou ter, se o processo do impeachment está avançando, eu vou ter que dar o meu voto, ou sim ou não. Mas enquanto não chegar esse dia, eu vou trabalhar na condição de independente, posso falar com os dois lados, né? Tanto posso falar com o PCdoB, como com o PSDB, com o DEM, com o PT. Né? Porque nesse momento de polarização, um grupo de atuação independente tem mais trânsito. Isso é que eu estou me preservando muito, no sentido de que isso me permita conversar com os dois lados em busca de uma solução que não seja o acirramento, que não seja arriscar ainda mais, não é, prolongar, digamos, o sofrimento que nós estamos vivendo hoje. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e eu agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo número que está aí na sua tela. É uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.